Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o AFA. Hoje eu vou mostrar para vocês o processo dessa aquarela aí que eu fiz, baseada numa cena do filme Finch, que acabou de estrear. É um filme com o Tom Hanks e tem essa fotografia muito interessante no filme, muito bonita. E eu quis pensar um pouco sobre a composição, né, usando essa referência aí. Então fica ligado aí para ver como é que foi. Bom, gente, Finch é um filme que acabou de estrear. É, tem como estrela o ator Tom Hanks, né, que faz esse personagem que vive ali junto com o seu cachorro de estimação, tentando viver, sobreviver, né, num planeta que agora está bem destruído e acabado pela questão de não haver mais uma proteção contra a radiação solar. Então tudo está sendo destruído, né, altamente deteriorado pela radiação aí do Sol. Então ele precisa achar maneiras de sobreviver e de cuidar do próprio cachorro, né, do cachorro que ele cuida. Ah, e para isso ele conserta e arruma um robô que vai servir aí para ajudá-los, né, de alguma maneira nesse planeta aí tão hostil. Quando eu vi o filme, eu reparei na fotografia. Isso quer dizer que eu achei bonitas as imagens conforme eu as havia, devido às cores, mas também por causa da composição. Esse quadro específico do filme eu achei bem bonito. Veja como o enquadramento aqui proporciona um entendimento claro dos elementos em cena e também produz uma sensação em nós. Por que isso acontece, você pode estar se perguntando? Bom, sem entrar muito em detalhes sobre composição, vamos usar um exemplo de disposição dos elementos nos espaços que é chamada de regra de 3 terços. Consiste basicamente em dividir o quadro em 3 terços, na horizontal e na vertical. Eu estou mencionando ela porque ela é bem conhecida. Inclusive, existe até uma opção de grade em celulares de 3 terços. Então, é muito provável que você já tenha visto. Se a gente aplicar essa grade no quadro do filme, é isso que a gente vai ver. Perceba como os elementos principais estão dispostos no topo à esquerda e na base à direita. Veja como esses elementos visuais por si causam uma sensação. Uma sensação a partir do conceito de equilíbrio. E nesse caso parece haver um desequilíbrio que tende para a base à direita, que é justamente onde está o personagem da cena. Brilhante, né? Mas agora você pode estar se perguntando: como que eu faço para saber tudo sobre composição e sempre conseguir criar imagens bem compostas? Bom, se você não pode fazer um curso especializado, você pode usar um filme para estudar composição, por exemplo. Vamos ver outras cenas deste mesmo filme e comparar a forma como foi feito o enquadramento a partir ainda da regra dos 3 terços. Você consegue dessa maneira perceber algumas disposições que fazem sentido, claro, sempre levando em consideração o contexto e o texto de cada quadro especificamente. Então, quando você estiver vendo qualquer filme, tente reparar no enquadramento das cenas que te chamem mais atenção. Você pode estar aprendendo a fazer melhores composições e se divertindo ao mesmo tempo. Bom, então vocês sabem, né, que eu vou usar aquela referência lá para fazer uma aquarela. Então eu começo fazendo o desenho aí com lápis aquarelável. Então é uma possibilidade você usar um lápis já aquarelável, né, para fazer o desenho da sua aquarela, porque como ele vai se diluir um pouco com a água ali, você não tem aquela marca de lápis, né, de desenhar muito forte ali no desenho. Então, e você já pode usar uma cor, inclusive, que você vai ter, né, o benefício dessa cor na sua pintura aí. Então, dá para escolher uma cor que tenha a ver com as cores que você vai usar. Vocês repararam que a imagem, né, se trata de um robô, é o robô do filme, é o personagem do filme que é um robô, né? Então ele é muito detalhado, ele é muito complexo, né? Tem várias partes específicas ali e eu não pretendi representar elas exatamente, né? Porque justamente por causa dessa complexidade do design, né? Do personagem, do robô, eu fiz um desenho aproximado ali e agora eu já estou aguando aí o papel
passando um pouco de água no papel para quando eu jogo essa cor aí de base de fundo se espalhe mais rápido. Agora eu estou usando um giz de cera branco, depois, lógico, que essa tinta já secou, para poder separar um pouco essa área das camadas de tinta que vão vir depois, né? O giz, por ser de cera, ele repele a água, então ele separa um pouco ali a tinta que eu vou colocar depois, né? Agora eu já estou partindo um pouco das partes mais de sombra, né? Que a imagem possui, para marcar exatamente essa diferença entre os claros aí e os escuros, né? E aí nessa passagem vocês vão reparar que o meu desenho ele já é bem coberto pela tinta. Então, se vocês quiserem de repente manter o desenho mais prolongadamente, né? É interessante fazer essas manchas aí primeiro e depois fazer um desenho mais definido, né? Depois de seco e tal. Se você quer manter algumas linhas para que você consiga ter um desenho bem definidinho. Eu não costumo usar aquarela muito, né? Então não é a técnica assim que eu mais domine. Então não uso muito aquarela assim como uma tinta para ser diluída na água e para ter aquelas manchas, né? Apesar de ser essa a técnica que ela imprime, determina. Eu acabo que uso a aquarela um pouco como uma tinta acrílica, que simplesmente eu vou sobrepondo aí algumas camadas, né? Não tenho essa técnica toda de usar as manchas, as poças de água. Eu vou usando a aquarela como uma tinta, tipo um guache bem diluído e tal, né? Por não ter uma técnica assim muito apurada, muito avançada na aquarela. Então vou fazendo aí uns tons, né, como vocês estão vendo, e vou sobrepondo, né, com outros aí para poder chegar naquela tonalidade que eu quero, né, nessas partes aí. Agora, por exemplo, do céu, né, já é uma cobertura mais ampla, ou seja, já preenche mais todo o quadro por se tratar dessa mesma coloração, né? Mas quando a gente tem áreas muito pequenas de diferentes tonalidades ali, já dá um trabalho maior por separar, né? Por ter que separar mais essas áreas. Vocês viram que nessas áreas maiores aí, uma pincelada mais rápida, ela já é capaz de definir uma grande área, né? Então, essas coberturas assim posteriores, né, elas vão para definir um pouco os contrastes, né? Tipo, ter uma cor em diferença da outra, né? E aí você vê que já tem uma definição um pouco maior aí na parte do robô, tentando criar sombras aí sempre passagem por passagem, né, para poder definir bem, mesmo que o desenho ele já não esteja tão definido. Eu vou agora quase que imaginando, recriando aí essa estrutura aí metálica, né, de ferro, talvez, do robô, e criando elementos e formas aí que se assemelhem, né, que cheguem perto da ideia da imagem original.
pessoal, gostaram dessa ideia de poder utilizar filmes para poder estudar a composição, por exemplo, para melhorar a composição de vocês nos seus desenhos, nas suas pinturas? Acharam legal? O que vocês acharam da minha pintura? Comentem aí, deixem nos comentários as suas opiniões. E muito obrigado por assistir. Compartilhem aí, por favor, curtam, né? Ajudem a gente a chegar a mais pessoas. Um abração e até a próxima. Você não quer ser somente visto, quer que as pessoas conheçam o melhor de você. E a melhor forma de fazer isso é através da arte. Aprenda a representar suas ideias através do desenho. Faça retratos de seus amigos, desenhe aquela paisagem que você ama, crie seus próprios personagens. No curso de desenho do Nave, você entende como fazer seus próprios desenhos a partir de mais de 15 horas de conteúdo exclusivo e original. Desenho gestual, perspectiva, luz e sombra, composição e muito mais. Desenhe tudo o que você quiser. São muitos exercícios práticos para você fazer e desenvolver a cada aula. Aproveite o mês de novembro para adquirir o curso com 50% de desconto. O curso completo com mais de 15 horas de conteúdo exclusivo, 17 aulas e vídeos com explicação de cada exercício mais acompanhamento do professor Rafa Vasques pela metade do preço apenas no mês de novembro.